nossa aula número 3. Antes do vídeo começar, eu vou falar que eu vou tentar gravar com a cortina aberta, porque tava ficando bem escuro e se eu gravo ao contrário, fica a parede com as coisas aqui de casa e aqui é o fundo mais neutrinho que eu tenho por enquanto. Mas essa semana eu consigo trocar, ok? Então, só pra gente tentar com o fundo assim, pra não atrapalhar vocês, porque realmente tá bem escuro. Então, vamos lá. Vamos recapitular as coisas que a gente viu até agora, né? Uma das coisas principais que a gente fez foi falar sobre Gestalt. Então, eu vou retomar esse tópico para que vocês entendam e a gente consiga fazer a atividade de hoje. Então, o Gestalt, ele é um estudo dentro da área de design. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça. A área de design, ela estuda fontes, ou seja, os tipos de letra. Esse estudo se chama tipografia. É um estudo sobre tamanhos das letras, qual letra é mais adequada para qualquer função. Então, por exemplo, eu não posso usar qualquer tipo de letra num jornal, eu não posso usar qualquer tipo de letra num convite. Parecem coisas meio pequenininhas, assim, detalhes, mas que são importantes. Dentro do design, a gente também tem o estudo das cores, a gente tem o estudo dos espaços, né? Ou seja, onde eu vou colocar cada uma das coisas. E lá a gente aprende uma coisa chamada Gestalt. E esse Gestalt, ele é o estudo das formas, mas em especial como a gente enxerga essas formas. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem aqui o meu potinho, né? É um potinho de desodorante. Quando a gente olha esse potinho de desodorante, a gente não vê de cara que ele tem uma leve curvinha, assim, vamos assim dizer, né? Ele é um pouquinho menor para baixo. O que a gente vê? A gente vê o quadrado e depois a gente percebe que ele é afunilado, que ele é levemente um cone, né? Que mais? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. A garrafa. De primeiro, a gente enxerga uma forma cilíndrica, que é um cilindro, e depois os moldes dele. Só que a gente faz esse reconhecimento no nosso cérebro muito rápido, entendeu? É muito rápido mesmo, assim, é uma coisa natural e automática da nossa cabeça. Então, no design, tem esse estudo do Gestalt, por quê? Para que a gente saiba como usar melhor as formas. Porque você bate o olho numa forma e aí você vê uma coisa que às vezes pode ser outra, entendeu? Então, existem maneiras de tornar as coisas mais interessantes. É sobre isso que o Gestalt pode ser pra gente, por exemplo. Um jeito mais interessante de fazer algo que a gente já conhece. Então, os princípios, né, são 7 princípios de Gestalt. É só a gente voltar lá no nosso primeiro vídeo. São 7 princípios diferentes, eles falam sobre a proximidade, como que a gente enxerga grupinhos, né? Então, na nossa cabeça, aquilo são grupos, né? Ah, isso é um grupo de arroz, isso é um grupo de feijão. Mas, na verdade, são só grãos, vamos assim dizer. Então, eu vou tentar mostrar para vocês hoje, usando o aplicativo do Canva, como simplificar formas. Dentro de arte, essa técnica, se eu não estiver errada, se chama abstracionismo, que é quando você tem uma forma, por exemplo, que você enxerga, tá vendo? E isso não é um porco de verdade. Você tá vendo que não é um porco de verdade, é um porquinho. Mas por que a gente mentaliza que é um porquinho? Porque nas formas básicas e simplificadas, ele tem traços de um porquinho. Então você olha para isso e pensa, ah, isso aqui é um porquinho. Mas na verdade são só formas, entendeu o que eu quero dizer? Então, no nosso cérebro, a gente junta as formas e na nossa cabeça vira uma coisa. Mas, na verdade, são só um monte de formas em grupos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um aplicativo chamado Canva, que foi o mesmo que eu usei na aula anterior para fazer formas e animais. Na aula anterior, eu fiz uma borboleta, um galo e o peixe, certo? Usando formas básicas. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar fotos desses animais, não necessariamente os mesmos, mas fotos dos animais, e usando linhas ou pouquíssimas formas, reduzir. Então, assim, esse é o meu rosto.
Tem todos esses detalhes, sobrancelha, olho, cílio, a minha pinta, o nariz, dentes, tudo isso. Se eu fosse simplificar esse traço, como eu poderia fazer? Um círculo, traços fortes de sobrancelha, bolinha do olho, 2 bolinhas pro nariz, exatamente como o meu porquinho, tá vendo? Ele é um traço bem mais simples, mas você enxerga que é um porquinho. Então eu vou lá pro Canva, vai ser a gravação de tela, e aí eu quero que vocês tentem fazer também. Se vocês quiserem, podem tentar fazer com os mesmos bichinhos que eu. Vou tentar fazer com um gatinho e com um cachorro, os traços mais simplificados. E aí na próxima aula a gente vai mudando o nível de dificuldade. Vamos lá? Se você tiver alguma dúvida, lembra sempre que você pode enviar pra gente via WhatsApp, fez a sua atividade também, ou você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Então, vamos lá. Bem, olá! Estamos na parte da gravação de tela, como eu havia falado pra vocês. Esse é o Canva. Eu acabei não apresentando ele, né, na última videoaula e já comecei mostrando como que usa, mas basicamente é um aplicativo que eu usei no ano passado. Alguns de vocês já sabem como funciona, alguns que são novos e vieram agora para essa faixa etária. O Canva, ele é um aplicativo super fácil de usar, ele é totalmente gratuito, tem algumas coisas dele que são pagas, mas nada que a gente vai precisar agora. Então, você baixa lá no Google Play, faz o seu cadastro, e aí a única coisa que você precisa depois é deixar o seu cadastro aí atualizado bonitinho, colocar o seu e-mail, como se estivesse criando uma rede social, só que no caso é para usar essas ferramentas. Eu vou clicar aqui em apresentações e vou pegar a primeira, porque na verdade a gente só precisa do espaço, né? A ideia não é fazer uma apresentação, mas sim usar as ferramentas do Canva para nos ajudar. Então, como eu falei, a ideia é fazer um cachorro e um gato, se possível. Então, onde a gente vai arranjar esses elementos? A gente vai vir aqui em galeria. Na galeria, ele vai mostrar as coisas que eu já carreguei anteriormente, que já foram usadas até em outro semestre. E eu vou ter que vir aqui em fotos. Dentro de fotos, eu vou pesquisar gato, ok? Pesquisar aqui gato. E a gente vai começar. Então, gato, né? Eu vou escolher aqui esse que tá bem de frente o gatinho e vou cortar só pra ficar o rostinho dele. Tá vendo? Eu deixo grande. Eita, desfaz. Deixo grande, agora sim. E aí eu vou fazer uma coisa que é importante. Eu vou duplicar. Por quê? Porque eu vou deixar um do lado e o outro vai ser uma referência, tá vendo? Então esse aqui vai ser a nossa referência e esse a gente vai usar de fundo. Como a gente vai usar esse de fundo, a gente vai aplicar transparência nele, tá vendo? Só para enxergar o que é importante e agora sim nós vamos começar. Então vamos pensar da seguinte maneira. Esse gato, ele tem o formato do rosto meio de coraçãozinho, tá vendo? Ó, se você perceber bem, ele é um triângulo invertido. Então aqui a gente já tem uma forma básica que pode ser usada. Então eu vou vir aqui em formas e vamos ver qual encaixa melhor. Vamos tentar primeiro com o triângulo. Ó, ele já veio até da cor, que o Canva ele tenta associar, né, as cores que você está usando às suas necessidades. E aqui, ó, ele não cobre totalmente o rosto do gatinho, mas ele vai ser um objeto geométrico de todo jeito. O importante é a gente tentar perceber os formatos que funcionam. Nesse caso, eu vou tentar com o coração, só pra gente ver se fica legal o formato do gatinho. Então ele seria assim, na verdade, né? Seria um coração na posição certa, ó. E aí a gente põe aqui pra ser a cabeça do nosso gatinho. Na sequência, a gente tem que pensar nas orelhinhas do gatinho. Então vamos tentar fazer o mais próximo que a gente conseguir. Então a gente vai vir aqui e procurar triângulos ou formas que possam vir a ser orelhas. Nesse caso, eu acho que a gente pode usar esse triângulo aqui. E aí você faz uma leve virada nele e vai encaixar assim. O que vai acontecer? Como eles estão com a mesma tonalidade, você vai ter essa, como se fosse essa junção, né?
Lá no Corel a gente chama isso de fundir ou soldar. Quando você coloca essas peças juntas e aí você consegue soldá-las, né? Aqui no Canva a gente não tem isso, porque ele não mexe com vetores tão bem, mas o que a gente consegue fazer é montar aqui uma orelhinha de gato colocando por cima, tá vendo? É que eu quero que a pontinha fique bem pra dentro, pra não ficar essa sobra, sabe? Não ficar muito essa pontinha aqui estranha. Então, ok. Aí eu vou duplicar, vou trocar a posição, né? Vou tentar espelhar aqui essa posição. E vamos fazer a outra orelha do gatinho. Então, aqui eu posso virar um pouquinho mais e encaixar aqui como orelha do gatinho. Como eu falei, os objetos eles têm a mesma cor, então não tem problema. Você só vai encaixando. Aí o que vai acontecer? Essa parte de cima do gatinho precisa ter a volta. Então a gente vai vir aqui, ó, e coloca um círculo. Então basicamente a gente usou 4 peças: um coração, um círculo e 2 triângulos. Entenderam? Até aqui, um coração, um círculo e 2 triângulos. E tá feito um molde que, se eu olhar à distância, já parece a cabeça de um gato. E por que que parece? Porque essa silhueta, ela já existe muito forte na nossa cabeça. E é isso que eu falo quando eu falo de Gestalt. As formas são muito fortes. Então, se eu vejo esse formato, eu automaticamente vou imaginar que isso é um gato, por causa das orelhinhas pontudas e desse queixinho. Então agora a gente só continua preenchendo as demais informações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro coração, dessa vez eu vou colocar ele meio rosinha. E aí eu vou ter um focinho. E aí você pensa, ah, mas professor, isso não é um focinho. Eu sei que não, mas como as formas que já estão prontas fazem a gente imaginar que isso é um gato, automaticamente a gente imagina que o nariz é um focinho. E essa é a graça do Gestalt. Você tem esses pequenos formatinhos, que na verdade são peças bem simples, e que juntos eles dão a impressão, né? Eles passam essa mensagem de, ah, isso daqui então é um gatinho, ou ah, isso é um cachorrinho, e assim por diante. Agora, a gente precisa fazer outra coisa, que é uma característica muito marcante dos gatos, e que eu vou ensinar vocês de uma maneira que dentro do design e das artes é muito importante. Coisas pontudas, elas geralmente dão um ar de vilania, de bravo, sabe? Então, se você vê os desenhos da Disney, você consegue perceber quando o bichinho ele é do mal, por exemplo, que ele tem muitos espetos, muitas áreas pontiagudas. Quanto mais arredondado e fofinho for esse seu desenho, maior a chance dele ser considerado como algo fofinho. Por quê? Porque quando nós somos pequenos, tudo na gente é muito arredondado, né? Os bebês, eles não são bem redondinhos, eles não têm o rosto bem redondinho. Então, a gente associa isso a coisas fofas, a coisas bondosas, a coisas bonitinhas. Mas isso é uma associação do quê? Da imagem, é uma associação de formato. Então, a gente fica assim, com esses formatos na nossa cabeça, e a gente cresce entendendo que essas formas têm esses significados. Claro que quando você é designer, o que é essencial, designer, ilustrador, é que você explore essas formas, dando novos significados para elas, para que elas virem outra coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu consegui fazer um olhinho bem bonitinho, e ele tá com um formatinho de um olhinho de gato, né? O gato, ele tem esse olhinho mais puxadinho, e mesmo com a ponta, não ficou parecendo um olhinho de vilão, nem nada disso. Ficou parecendo um olhinho de gato. Agora eu vou ensinar o truque dos truques para fazer
um olho fofinho, né? O que é um olho fofinho? Um olho fofinho é aquele que as pessoas olham e ficam, oh meu Deus, que coisa mais bonitinha. Então o truque é o seguinte, primeiro de tudo a gente tem que olhar o que a gente quer de resultado. Então de formas básicas, se a gente fosse falar só do traço principal, aqui já acabou. Mas vamos olhar bem para esse gato aqui do lado, tá vendo? Para esse gato aqui. Ele tem um olho bem azul. Então vamos só fazer o teste. Eu vou clicar aqui e deixar esses elementos em azul. Clicar aqui no de trás e deixar em azul, tá vendo? Deixa eu tentar pegar o de trás aqui e deixar em azul também. Tá vendo? Tá aqui, ó. O olho tá em azul. Só que agora ele não tá mais tão fofinho. Ele não parece mais ser tão fofinho. Ele parece ser um gato sério. E eu vou explicar pra vocês por quê. Porque quando a gente enxerga a parte branca do olho, você dá um ar de humanidade. Porque nós, seres humanos, temos essa parte branca dos olhos. A gente tem essa parte que se chama esclera. E essa esclera faz com que o nosso olho se destaque dos olhos dos animais. Os animais, em sua maioria massiva, a gente não enxerga a parte branca. Então, se você for ver os desenhos animados, por que eles são tão fofinhos? Por que os bichinhos da Disney são tão pets, né? São tão gostosinhos, assim. Você fala, ai, nossa, que fofinho que ele é. Porque você enxerga a parte branca. E nós não temos isso, né? Os bichos, eles têm essa parte branca oculta, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou voltar e deixar branco. Eu só vou trocar aqui o formato. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um branquinho pra trás e vou tentar ajeitar pra ele não ficar muito vesguinho, né? Porque senão também fica muito estranho. Então, deixa eu só ajeitar o meu petzinho aqui pra ficar bonitinho. Então, ó, enxergando a parte branca, ele dá essa carinha de, ai, que fofinho, que bonitinho que ele é, justamente porque você começa a humanizar esse seu desenho. Então, a parte branca do olho, na verdade, é uma característica muito humana. E aí, vamos pro próximo ponto, né? Os gatos, eles são conhecidos por terem esse filete dentro dos olhos. E aqui a gente tem um gatinho com o olho azul bem redondo, bem fofinho, e a gente pode deixar essas características nele também, porque é algo que a gente quer ressaltar. Então eu vou vir aqui, vou pegar uma bolinha e deixar preta, que ela vai ser a íris desse meu gatinho. Vou duplicar e colocar a íris desse meu gatinho aqui também. Eu juro que eu estou tentando fazer ele não ficar muito vesguinho, mas é que o Canva às vezes é difícil de controlar a posição. Mas eu tô tentando aqui o meu melhor para ele realmente não ficar muito para baixo, nem nada disso, ok? Então, ó, estou dando o meu melhor aqui, mas vocês sabem que às vezes o Canva não deixa ajustar tanto, né? Principalmente quando ele é por mouse, assim, mouse não, desculpa, por dedo, às vezes ele dá esses conflitos. Aí eu vou duplicar, deixar pequenininho, e essa bolinha pequenininha eu vou deixar branca e vou pôr aqui no cantinho, tá vendo? Então está aqui feito o nosso gatinho, com formas muito básicas mesmo, e que juntas viram gato. Se você quiser, você pode fazer a boquinha, você pode fazer bigodes, mas a ideia é fazer um traço simplificado, ou seja, de toda a complexidade que o nosso gatinho tem, de detalhes e tudo mais, pegar as características principais. Por isso que é uma maneira de se fazer abstracionismo, ok? Por quê? Porque você chega num ponto em que o traço ele está tão simplificado que uma hora ele vai ficar abstrato, entendeu? Então está aqui o nosso gato, eu posso excluir a referência de trás e quem olha, mesmo se não tiver um gatinho do lado, vai saber que é um gatinho.
Então eu quero que vocês tentem com algum outro bichinho. Se vocês acharem muito difícil, pode tentar fazer com o gatinho também, ok? Dúvidas? Só deixar aqui nos comentários.